Direto da redação. Eu já estou em Brasília aqui com o economista Wilson Souza. Bom dia, Wilson. Bom dia, meu amigo Roberto. Vou falar para você. Oferecimento café do Jacu, né, Roberto? Cocô do Jacu, tá aqui também. Wilson, Brasília já está... Bom dia. Brasília está se preparando para segunda-feira, já receber aí prefeitos, a partir de segunda, terça-feira, prefeitos de todo o Brasil, vai ter um encontro em Brasília. E certamente o que vai se discutir é dinheiro. Tá todo mundo precisando de dinheiro. Tem escassez de dinheiro na praça. E você já antecipava aqui na semana passada que o governo deve contingenciar algo em torno de 70% do seu orçamento para atingir a meta fiscal. E que isso vai implicar em escassez de repasses em termos de emendas parlamentares e verbas até da União para os municípios. Esta tendência, ela persiste, pelo que você está acompanhando aí, ou houve assim uma suavizada nesse ambiente, Wilson? Ô, Roberto, essa semana passou, né? A gente teve a eleição do presidente do Senado e do presidente da Câmara, né? E, assim, o ministro Haddad, o ministro da Economia, ele já esteve, né, após a eleição do presidente da Câmara e do Senado, já esteve no Congresso para tentar conversar, né? Para tentar mobilizar o Congresso com questões econômicas, né? Então, assim, ele já levou o pacote dele lá dos ajustes fiscais que tem que acontecer e o Congresso vai analisar, né? Os dois presidentes, tanto da Câmara, o Hugo, como esqueci o nome agora do presidente novo... Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre. Os dois vão se empenhar, né, nessa questão de tentar ajudar o governo, tentar ajudar a economia do país. Então, assim, podemos aí, nesse primeiro momento, né, vão tentar dar uma aliviada, mas, Roberto, a situação está muito complicada. A gente viu uma fala, né, depois que nós falamos aqui também, uma fala do governador de São Paulo, Tarcísio, falando da preocupação que ele está realmente com os cortes que vão ter com o fundo de participação, com a arrecadação dos próprios royalties que os municípios recebem. Então, assim, essa mudança não vai acontecer. Os cortes vão permanecer. A economia deu uma aliviada aí nessa semana aí, o dólar, né, passou aí 7 dias em queda, né, baixou um pouquinho aí, mas ainda não há um controle fiscal, a taxa de juros está muito alta, a taxa Selic ainda, né, e tem que aumentar os juros para poder conter os gastos, e essa matemática ainda não conseguiu se ajustar, e a gente não está vendo, né, um cenário muito positivo ainda durante esse ano. Então, essa vinda dos prefeitos, que vão estar aqui semana que vem, Roberto, já tem muito prefeito aqui na cidade, tá? A gente andando ali pelo centro de Brasília, já tem muitos carros de prefeitura, muitos prefeitos vêm de carro para cá. Eu estava vendo você falar aí das meninas do Job, Roberto, mas eu vou falar um negócio para você. Essa diversidade, a diversidade que está acontecendo agora, também tem os meninos do Job também, tá? Existe uma concorrência no mercado aí agora. As meninas e os meninos do Job, né? Quando os prefeitos chegam aí, ficam todos ávidos, né? Porque chega dinheiro. Chega aqui, meu amigo, o negócio aqui agora, antigamente era só as meninas, agora é os meninos e os meninos, então tá bem complicado. Brasília na semana que vem será a grande prostituta da Babilônia, né? Brasília vai virar Babilônia, né? A Babilônia. Mas assim, Roberto, de fato a economia não está se ajustando, né? Existe essa preocupação aí do ministro Haddad, junto com o Congresso, os novos presidentes da Câmara e Senado, né? Vão tentar fazer um trabalho aí para tentar dar uma equilibrada na economia do nosso país, mas os cortes, Roberto, vão acontecer. E os prefeitos que não estiverem ligados, os prefeitos que não estiverem atentos aqui em Brasília para tentar, né? Nesses cortes, eles absorver algumas emendinhas, né, aquela peregrinação ali, vão sofrer as consequências desse processo, Roberto. Eu tenho aqui, Wilson, o que você mencionou aí, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, eu tenho aqui, vou exibir agora, para a gente acompanhar o que ele fala, qual é o teor dessa preocupação dele. Vamos ao governador de São Paulo, por favor. A gente tem que pensar que o desafio fiscal é gigantesco. O que eu estou prevendo? Um ano difícil. Um ano complicado. O Brasil não está indo bem do ponto de vista fiscal. É um país que está gastando muito. Está gastando o que não devia gastar.
vai ter um reflexo em termos de inflação. Para segurar a inflação, já tem um reflexo em termos de política de juros. O que a gente vai ver? Desaceleração. A economia vai desacelerar. E quando desacelerar, qual vai ser o primeiro reflexo? Queda de arrecadação. Vocês vão sentir isso no Fundo de Participação do Município, vocês vão sentir isso no Fundeb, vocês vão sentir isso na cota parte CMS. Vai acontecer. E a gente veio preparando o Estado para isso. Por isso, São Paulo na direção certa. Por isso a gente fez privatização, por isso a gente cortou custeio, por isso a gente extinguiu o cargo, cortou 20% dos cargos, por isso a gente reviu o benefício tributário. Como é difícil rever benefício tributário, mas tem benefício que não faz sentido e a gente precisava fazer isso para ter poupança, porque vai precisar. O que eu quero dizer é que quem não fizer o dever de casa vai ter dificuldade e a gente tem que saber disso agora. Esse efeito de desaceleração está vindo até um pouco antes do que eu imaginava. A gente tem que pensar no que está vindo por aí. E nós vamos ter que trabalhar muito próximo, né, muito unidos, para que a gente suplante esse período difícil que vai vir e a gente possa entregar os resultados que todo mundo espera. Agora, não se esqueçam, há um dever de casa para ser feito. Mas olha só, o Wilson, o que ele fala, o que ele diz aí, na verdade, é o que você já tinha falado, o que você já tinha dito lá atrás, né? Que era a retração na questão de movimentação de repasses para as cidades, para os estados. E ele está dizendo o seguinte, que ele fez caixa. Ele vendeu estatais, ele privatizou, então ele está com dinheiro em caixa. Ele cortou cargos, ele cortou benefícios fiscais, tudo isso aí para aumentar a arrecadação, para preparar o caixa do Estado para enfrentar esse ano, que vai ser um ano amargo. Exatamente, Roberto. Roberto, você vê o cenário do governador da maior economia do país, que é São Paulo. Você imagina o reflexo disso no interior do estado. Vamos falar aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Você imagina o prefeito que não fizer o seu dever de casa, aquele prefeito que continua enchendo a sua folha de pagamento, cargos de comissões, não faz uma programação de arrecadação adequada, né? IPTU. Se o prefeito que não tiver um caixa mínimo, Roberto, ele vai sofrer as consequências. O que acontece? Tem prefeitos que sobrevivem do royalties. Ele acha que o royalties é uma arrecadação eterna, que ele está ali sempre. Não, mas o royalties ele pode ter uma volatilidade aí, ele pode baixar, ele pode cair, né? Que é a tendência dele a cair. O fundo de participação, os recursos que chegam nos municípios, que são oriundos do governo federal, Fundeb, né? O Ministério da Saúde, então, Roberto, ele está fazendo o dever de casa na maior economia do país. Se os municípios que têm uma economia restrita, os municípios que dependem de Brasília. Essa peregrinação que vai estar aqui em Brasília na semana que vem. No estado do Rio, nós temos um município aí que fez o seu dever de casa também, que é o município de Macaé. Mais uma vez aqui eu quero saudar ao prefeito Webers, que realmente vem fazendo um trabalho excepcional na cidade, tem uma boa arrecadação de royalties, mas está entregando royalties de maneira correta, né? Enquanto os municípios estão sofrendo muito isso. Então vai ser um ano difícil, vai ser um ano de busca de ajuste fiscal, né? As cidades que realmente não fizerem o dever de casa, como o governador acabou de dar essa aula aí, vão sofrer esse impacto de forma grandiosa. Então, o que a gente aqui, Roberto, a gente tem a fazer é informar. Nosso trabalho aqui é trazer informação. Desde a semana passada a gente vem batendo nessa tecla, né, que vai ser um ano difícil, vai ser um ano que realmente a arrecadação dos municípios vão cair. E aqui em Brasília o governo federal vai tentar ajustar aí, né, junto aos parlamentares, essas emendas que vão ser contingenciadas, enfim, é um trabalho árduo a ser feito no ano de 2025, Roberto. O Wilson, nós estamos aqui, por exemplo, também diante de um outro cenário que é preocupante, são as dívidas dos estados. Dívida do estado de São Paulo, que é grande, a dívida do estado do Rio de Janeiro, que é grande, uma das maiores, dívida do Rio Grande do Sul, dívida de Minas, do estado de Minas Gerais, são estados que devem à União. A União está cobrando essas parcelas, ainda que haja, tenha sido aprovado recentemente um projeto de lei que dá uma suavizada, mas o pagamento dessa dívida é permanente, ela é mensal e vai doer no cofre dos estados até 2030, até 2032. E aqui no estado do Rio de Janeiro, uma entrevista do Luiz Paulo Corrêa da Rocha, um deputado, que tem uma pauta muito centrada nessa questão de acompanhamento da dívida do estado do Rio de Janeiro, ele dá uma enfatizada nisso, que no ano de 2025, um dos grandes desafios da Alerj e do governo do Rio de Janeiro vai ser justamente passar esse ano de escassez de recursos, de turbulência, com reforma tributária
com a reforma tributária, que também traz algumas implicações, e fazer essa travessia até 2032, 2030, com esse endividamento. Eu tenho o trecho aqui da entrevista do Luiz Paulo, tá aí? Tá no ponto aí? Tá. Só um instantinho que eu já vou colocar aqui, a gente vai acompanhar. Porque esse é um dado também adicional. A reforma tributária começa a vigorar escalonadamente, esse ano já vai vigorar alguns tópicos da reforma tributária e com reflexo nas finanças. Vamos aqui ao que diz o Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Esse ano de 25 tem muitos temas em pauta, e eu quero citar 3, que precisam dessa unidade. O PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas do Estado com a União, que vai rolar esse ano de 25 inteiro. A gente precisa reduzir a nossa dívida em 20% e ter juros zero. Se preparar para a reforma tributária, que já foi sancionada promulgada a emenda constitucional e sancionada a primeira lei regulamentadora, né, que muda o tributo do destino para a origem e pode capacitar o Rio a arrecadar mais, como a se industrializar. Mas nós temos que chegar até 2032. Por isso que precisa do PROPAG e, além do PROPAG, como bem citou o presidente Bacelar, precisam-se outras medidas de aumento de arrecadação, principalmente diminuir o que está se gastando com os gastos tributários dos incentivos fiscais. Olha, então veja bem no que ele toca, ele fala em suma aí coisas semelhantes ao que disse o Tarcísio Freitas lá de São Paulo. Redução de gastos, redução de custos, correto? Aumento de arrecadação, porque na verdade a reforma tributária, o que a gente assiste ali, é todo mundo brigando por recurso. Reforma tributária ela não chegou aqui para favorecer consumidor, cidadão comum. Chegou para obter dinheiro do consumidor, de uma forma ou de outra, para abastecer os cofres de estados endividados, municípios endividados e o governo federal endividado. E no bojo disso tudo ainda você tem a disputa por recurso ali. O governo federal tentando tirar do estado para si, o estado tentando tirar dos municípios e assim vice-versa. Então é todo mundo brigando pelo orçamento, Wilson. O Roberto, a de pensar que no estado do Rio de Janeiro a gente já sofre esse impacto, né, a falta desse ajuste também. Você observou que os últimos 4 governadores do Rio foram presos, né? Então o Rio realmente é um estado que ele vem sofrendo as consequências de um processo sem ajustes tributários, sem ajustes financeiros, os gastos do governo é muito alto também. É o que você falou, o reflexo ele começa governo federal, governo do estado e vai bater lá no município, né? Então assim, hoje a população do Rio de Janeiro, ela sofre muito, Roberto. E a gente vê um governo do estado hoje, né, se iniciou aí, está com o governador Castro aí, tentando, mas eu vejo um governo, Roberto, está um pouco omisso, né, principalmente com relação à segurança, um governo que está aí caminhando, mas não mostrou para que veio ainda. A verdade é essa. Então, assim, a preocupação do estado do Rio também é muito grande, é um estado muito abençoado pela sua natureza, né, pelo turismo que a gente recebe, aumentou consideravelmente. Aí já fala da gestão do próprio Eduardo Paes, que incentiva muito essa questão do turismo na cidade, essa passagem do verão agora, né, que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, mas que dobrou, né, o número de turistas, principalmente turistas internacionais, Roberto. Também com o dólar, o preço que está, né, Roberto? Qualquer estrangeiro quer vir para o Brasil para poder fazer aqui as suas festas aqui. Mas assim, o estado do Rio realmente... Nesse exato... Ele tem que buscar esse ajuda, Roberto. Nesse exato momento que nós estamos falando aqui, quem está nos assistindo, está na Flórida, nos Estados Unidos, é a doutora Caroline do Drone, que é minha filha, né? Ela saiu do Panamá, foi para os Estados Unidos e ela pagou lá um prato executivo, segundo ela. Olha a desvalorização da nossa moeda feito o dólar. Chegou com muita fome na Flórida à noite, pô, vou jantar, vou comer. R$500, né? Em dólar, mas R$500 um prato executivo lá para matar. Então quem tá na Flórida tem que cozinhar, tem... Falou, vou cozinhar aqui, não vou pagar porque o descompasso do dólar e do real tá muito grande. Deixa o dólar cair, deixa derrubar o dólar. Não dá. Você vê que em contrapartida, você viu, Roberto, que o aeroporto do Galeão, né, que tiveram um resgate aí, né, com o governador do Rio, o prefeito do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio também se juntaram para resgatar o Galeão, e realmente
O número de turistas internacionais que está chegando no Galeão é impressionante. Mas, meu amigo, é o que eu falo, né? O real é desvalorizado, o dólar valorizado. A economia só está girando para um lado. E nós aqui realmente sofrendo muito esse impacto aí desse dólar alto aí. E vamos lá, durante o ano, Roberto, aquilo que eu falei lá atrás, a taxa Selic, se não tiver um controle, ela vai bater 15, o dólar vai bater 7. O dólar, ele deu uma baixada essa semana aí, um fato até que não acontece sempre, né? Durante 5 dias consecutivos ele teve baixa, queda, num cenário onde o presidente Trump toda hora, né, solta uma medida lá fiscal a nível mundial, né? Mas aí também é a intervenção do Banco Central, né? O Banco Central faz oferta, joga dólar no mercado, leilão, e aí consegue interferir no câmbio. O Banco Central do Brasil, Roberto, ele está tentando também, tá? A gente não pode falar, não, o governo está tudo batendo cabeça, não. O Banco Central está tentando esse ajuste. O Haddad, que é o que mais bate cabeça nessa história aí, mas está buscando, né? Agora ele assumiu que sozinho ele não vai conseguir. Eu preciso do Congresso, eu preciso, né, do Senado. Como o Luiz Paulo, deputado estadual aí do Rio de Janeiro, fala também, eu preciso da LERJ. Roberto, aí é que a gente vê a importância do voto, né? Se você não tem deputados competentes para tratar desse assunto, desse ajuste fiscal, tratar da questão tributária, as coisas não avançam. Quando a pessoa vota em qualquer pessoa, vou votar no meu amiguinho, em pessoas que não têm competência, Roberto, aí o nosso país tende sempre a ficar na situação que está. Ou então o cara vai para lá para fazer negócio, né? Aproveitar nesse momento que o governo está fragilizado para fazer grandes negócios. Eu voto, mas quero tanto, quero isso, quero aquilo. É aí que prostitui o processo. O Wilson, eu tenho aqui a participação... para colher a facilidade, né, Roberto? Ele vem da dificuldade. Eu tenho aqui a participação do Orne Costa, que é presidente da Associação de Moradores do bairro Maria Turra, extensão Serra Mar, em Rio das Ostras. Ele comenta aqui a entrevista do Tarcísio de Freitas. O Roberto, ele diz aqui, é papel do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e o seu secretário de Fazenda, Paulo Guedes, banqueiro, criar um quadro de pânico no teto de gasto do governo, devido o mesmo ser adversário político do governo federal em 2026. Está dizendo que o Tarcísio é candidato, é pré-candidato, é um dos players, né? É um dos nomes cotados para disputar a presidência da República. É um dos papel da oposição, cotados, mas assim, é um dos nomes cotados. Mas, de fato, o nosso amigo aí, o fato não é isso. O fato é que realmente o país está numa situação ruim. A gente já vem falando disso, a economia realmente está ruim, mas o governo está tentando ajustar. E aí é aquela história, né? Quem é candidato vai puxar a sardinha para um lado, o outro vai puxar para o outro, mas a gente está longe ainda de uma eleição, né? Eu acredito que o país ele precisa realmente se unir, né, Roberto? Essa polaridade da política, ela realmente atrapalha muito o cenário do brasileiro, porque entra presidente, entra alguém, as pessoas são sempre contra, sempre ninguém se une, né? Agora, com essa nova aliança, por enquanto, dentro do Congresso Nacional dos Presidentes de Câmara e Senado, em favor da economia do país, não é em favor do governo, é em favor do Brasil, Roberto. Porque se esses caras realmente não se juntarem para tentar arrumar a casa, a situação nossa, ela vai ficar muito ruim. Já está, né? O país já está quebrado, mas ela pode piorar consideravelmente, principalmente com as metas aí que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está tomando, né? Vai ter respingo no Brasil, sim. Isso a gente pode também sofrer o impacto dessa situação toda. Wilson, então nós vamos ficar na expectativa aqui para o encontro de prefeitos na semana que vem. Você vai continuar aí por Brasília, de olho aí. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo, aqui comentando os desdobramentos. Serão 3 dias de encontro, vai do dia 11 ao dia 13 em Brasília. Exatamente. Vai ser a marcha dos prefeitos aí. Pode ter certeza que vai chegar todo mundo aí de pires na mão, todo mundo futucando o ninho da onça para saber onde tirar dinheiro, né? Porque todo mundo quer dinheiro e não tem dinheiro. Obrigado, vai Wilson. Ser o muro das lamentações em Brasília. Obrigado, Wilson Souza, economista, direto de Brasília. Bom dia para você, Wilson. Bom dia, meu amigo. Um abraço para toda a sua audiência. É sempre um prazer estar aqui nos comunicando e trazendo informações para que nosso estado do Rio de Janeiro, principalmente, assim como o Brasil inteiro, possa evoluir e crescer, meu amigo. Grande beijo no seu coração aí, fica com Deus.